Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem está falando é o professor Jonatas Fontinelli e nós estamos hoje com uma sequência de vídeos sobre organelas citoplasmáticas. Lembrando que esse assunto é um assunto que cai constantemente em vestibulares, tá aí a grande importância de você saber diferenciar as funções de cada organela citoplasmática. Antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir para que você seguisse nosso canal, assim você não perde nenhuma novidade. Os lisossomos são vesículas envolvidas pela membrana lipoproteica do complexo golgiense. Essas vesículas possuem em seu interior enzimas hidrolíticas com pH em torno de 5, ou seja, um pH ácido. Os lisossomos têm a capacidade de digerir tanto componentes intracelulares como também a célula por inteiro. São verdadeiras dragas. Aquele seu sobrinho que come muito, não chame ele de barriga de solitária, chame ele de lisossomo. Por essa capacidade digestiva muito grande, é por isso com que essas enzimas ficam em um compartimento, e esse compartimento é o lisossomos. Existe uma doença bem comum em pessoas que trabalham em minas, pessoas que têm um contato muito grande com poeira, a silicose. A silicose é uma doença que faz com que os lisossomos sofram ruptura da sua membrana, fazendo com que essas enzimas hidrolíticas sejam despejadas no citoplasma da célula, assim fazendo com que essa célula morra. Se essa célula morrer, consequentemente a pessoa vai ter um problema pulmonar ou ela vai ter um câncer de pulmão. Os lisossomos estão diretamente relacionados com a digestão intracelular, e essa digestão ela pode ser de três formas: heterofágica, autofagia e apoptose. A digestão heterofágica é quando a célula engloba uma partícula ou por fagocitose, quando essa partícula for sólida, ou por pinocitose, quando for uma partícula líquida, e essa partícula vai formar um fagossomo. Esse fagossomo, através da união com o lisossomo, vai fazer a digestão dessa substância que foi fagocitada ou pinocitada. A partir do momento que é feita essa digestão, vai acontecer um processo chamado exocitose, que é a defecação celular, e essa substância vai ser eliminada. A heterofagia acontece com frequência em nossos glóbulos brancos. A partir do momento que ele fagocita uma bactéria, essa bactéria é digerida pelos nossos lisossomos, ou seja, essa bactéria é morta pelos nossos lisossomos e assim é eliminada fora das nossas células. Outra digestão intracelular que acontece com frequência é a autofagia. A autofagia é quando organelas velhas são digeridas pelos lisossomos, ou seja, aquelas organelas que estão doentes, problemáticas, os lisossomos têm a capacidade de englobá-las e fazer a digestão dessa organela. A apoptose é a morte programada das células. Existem células que possuem um tempo de vida útil diferente de células como nervosas que podem durar a vida toda. Essas células que possuem morte programada, elas vão ser mortas devido à presença dessas enzimas internamente nos lisossomos. Essas enzimas são liberadas, ela tem um tempo de vida, e essas enzimas são liberadas, fazendo com que essas células possam morrer, assim eliminando elas do nosso organismo. Um exemplo de morte programada que acontece nos seres humanos acontece nos embriões. Em um estágio da nossa vida, nós temos membranas entre os dedos, membranas interdigitais. Essas membranas elas são perdidas durante o tempo devido a essa morte programada dos lisossomos. Outro exemplo acontece nos anfíbios. Nós percebemos o quê? Que o girino, a partir do momento que ele passa pela sua metamorfose para se tornar um sapo, onde ele vai para a fase terrestre, ele vai perder sua cauda. Essa cauda ela vai cair devido à apoptose, que é essa morte programada das células. Essa foi mais uma aula do professor Jonatas Fontinelli. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e, claro, dar aquele joinha. Obrigado e até mais.